Então, uma grande alegria, mais uma vez, no começo da semana, já começar aqui, adorando e louvando o nosso Senhor, né? Então, boa noite a todos, uma boa semana para todos também. Irmãos, o texto que eu trouxe para vocês hoje, está lá em João 6, 35 a 37, e 68, 66 até 68. Mas o título da mensagem de hoje é um assunto que já é recorrente, que a gente sempre fala, e mais uma vez a gente vai falar aqui de novo, né? Muitos pregadores já pregaram sobre isso. É sobre como o cristão tem desafios pela frente, e o desafio de seguir a Cristo nesse mundo, né? Como nós temos desafios, né? Está lá em João 6, 35 e 37, diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Daquela hora em diante, gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa parte. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Interessante que esse texto aqui, ele dá duas partes, né? A primeira parte ele fala que Deus dá as pessoas para Jesus. Deus põe essas pessoas de encontro a Jesus. O Espírito Santo faz isso. Mas também diz que a pessoa começa a segui-lo e por um motivo ou outro, a Bíblia não fala aqui, fala daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Há um momento na nossa vida também que balança. Muitos aqui, já deixaram de servir a Deus por um tempo. Já aconteceu isso comigo. E a gente voltou, graças a Deus, né, no tempo da volta. Mas temos muitos que não voltaram ainda. Muitos que não voltaram. Mas a Bíblia aqui deixaram de segui-lo. O importante é que o que aconteceu comigo pelo menos, aquilo que eu aprendi no princípio da minha vida, com a minha infância, com a minha mãe, eu não bebi, não fumei, não usei droga. De certa forma, não tinha deixado de seguir a Cristo. A gente podia até ter saído, né, André? Mas a gente não deixou de seguir a Cristo. Princípios, carne de porco, café, tantas outras coisas. Princípios que entraram dentro da nossa essência e a nossa mente nos acusava. Mas a Bíblia diz aqui, deixaram de segui-lo. E aqui que é o principal ponto, irmãos. Quantas pessoas deixam de seguir a Jesus por causa de uma filosofia, por causa de uma ideia, por causa de política? Eu preguei uns 2 anos atrás, por aí, numa igreja, usando o espírito de profecia. E preguei sobre política. Metade da igreja se levantou e foi embora, no meio da pregação. Porque o espírito de profecia diz que ninguém com ideias progressistas entrarão no reino dos céus. E as pessoas não gostaram de ouvir isso daí. Alguns deixaram de seguir a Cristo nessa briga nessa polarização política, né? Porque Deus é amor. Eu não entendo um Deus que não aceita certas coisas. Aquele comércio que é feito aqui na terra, Deus se lembra do que Lúcifer fazia no céu. Ellen White diz isso. Por isso que Deus odeia esses pensamentos. Comérciozinho, não é bem assim. Deus é tolerante. Deus é amor. E se é amor, Deus aceita. Tantas outras coisas, né?
A vida cristã, irmãos, não é ideia, dogma, filosofia. A vida cristã é andar com Cristo. E andar com Cristo nada mais é do que fazer o que ele fazia, de pensar do jeito que ele pensava, andar do jeito que ele andava. Tem uma música católica muito bonita, famosa também, todos nós conhecemos. Uma música de Padre Zezinho, né? Fala, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Né? E ao chegar ao fim do dia, não lembro direito a letra, mas você se tornaria uma pessoa muito mais feliz. Andar com Cristo é isso. É imitar a Jesus, né? Agora vem uma pergunta até chave. Até onde estamos dispostos a seguir a Cristo? Eu sou uma pessoa bem filosófica, eu gosto de filosofia, adoro filosofia. Se eu fosse um outro professor de uma outra área, eu teria feito filosofia. Eu gosto de debater. E até onde você está disposto a seguir a Cristo? E eu entendo, irmãos, e é verdade, que todo ser humano tem um preço. É a mesma coisa dizer assim, não existe ateu quando o avião está caindo. Não é verdade? Até Sérgio Sacani falando com o Rodrigo Silva lá. Sérgio Sacani é um astrofísico, né? Ele falou, rapaz, não precisa nem cair, só de ameaçar eu já me converto na hora. Né? É só a turbulência um pouco mais forte que o normal, já me converto na hora. É uma brincadeira, mas ele falou, mas é verdade. E ele é ateu, né? É a mesma coisa. Será que quando colocar entre você escolher o seu filho e a religião, escolher o seu emprego, e sabendo que você vai passar por necessidade, escolher o sábado ou o mundo, né? Escolher servir a Deus ou não. Por isso que eu digo assim que todos nós temos um preço. Tem preço que é muito caro, tem um preço que você paga. Ah, eu escolhi servir a Jesus. É um preço, você tem um preço. É um preço muito caro. Porque você também é caro para Deus. Olha só para você ver. Pessoas perderam emprego, perderam relacionamentos, perderam família, perderam cônjuges, perderam filhos, porque quiseram viver de acordo com as leis de Deus. Pagou um preço caro, porque você é caro também. Entenda isso daí. Agora, se você, todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem um preço, e que esse preço é relativo. Mas não existe relatividade para Deus. Não existe. Ou você pertence a Deus ou não pertence. Ah, é relativo, depende. Não, isso é inegociável. Isso para Deus é intolerável. Isso para Deus é inaceitável. Deus não divide o que é seu com os outros. Não divide. Vamos traçar um paralelo, irmãos, entre a vida cristã e o caminho entre Israel, o caminho de Israel entre o Egito e Canaã. Primeiro, o início da caminhada. Sabe, você passa pela conversão, aquilo tem uma euforia dentro de você. Você passa com um encontro de libertação. O povo de Israel sendo libertado do Egito ali. Aquele primeiro amor aflorando na sua vida, na sua mente. Ontem eu estava assistindo um filme de 1956 com o Charlton Heston. Né, que é difícil de achar até, o Jader que baixou para mim. E a maioria das vezes ele é comprado ou alugado, né? É Os 10 Mandamentos. Mas o filme é fiel até a última palavra. 1956, na época em Hollywood ainda produzia coisas boas, né? E ele fala, Deus escrevendo os 10 mandamentos com o dedo dele, escrevendo mandamento por mandamento. Chega no sábado, como é que ele fala assim? 6 dias trabalharás do mesmo jeito, mas o 7º dia do Senhor será santo para ti. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, e assim por diante. Fiel. Um vídeo fiel à palavra de Deus, né? Sabe? E eu vi lá nesse filme como Israel é fiel mesmo, mostra os podres, mostra tudo.
Como Israel poderia se virar contra um Deus que diante dele, esse Deus diante desse povo, fizera tantos milagres e maravilhas. Gente, dentro de pouco tempo, talvez um ano, né, das 10 pragas, durou um certo tempo, mas durou pouco, não durou muito tempo. Durante 10 pragas, Israel viu o rio se tornar como sangue, viu as pragas, viu fogo e enxofre caindo do céu, gelo e fogo ao mesmo tempo, viu o anjo da morte passando, viu o mar vermelho se abrir, abriu o rio Jordão também, viu Moisés subir para o monte e não retornar. E mesmo assim, aquele povo era rebelde e decidia não servir a Deus. Irmãos, por que você acha que você e eu achamos que nós estamos servindo a Deus, sendo que nós nem vemos Ele? Nós nem vemos as maravilhas que Deus fazia no passado. A gente estuda sobre isso. E muitas vezes estamos satisfeitos com a nossa adoração e com a nossa crença, né? Se um povo que andou com Cristo, andou com Deus e viu as maravilhas, se rebelava momentos depois, meses depois, imagina nós. Como é que a gente tem que olhar todos os dias na nossa vida, um termômetro ali, talvez uma escala, como está a minha adoração perante Deus? Como será que está meu andar? Como é difícil seguir a Cristo? É tão fácil desviar do caminho. E muitas vezes nos desviamos e nem nos damos conta disso. Fazemos sem intenção. Fazemos sem intenção. Sabe, irmãos, antes dos israelitas saírem do Egito, em Êxodo 12:35, diz que Deus fez com que os egípcios enriquecessem com ouro e prata os israelitas. Eles saíram com despojos, com indenização por 400 anos. E saiu com muito ouro e muita prata, muito objeto de valor. Sabe, nesse ponto, Miriam dançou e cantou no caminho. Sabe, no caminho, no momento da bênção, no momento da libertação, no momento da vitória que você acha que recebeu, ou recebeu de fato mesmo, é muito fácil cantar, elevar louvores a Deus, elevar mãos para os altos, é muito fácil. A Bíblia diz isso daí, né? Mas tem uma outra parte que é o meio do caminho. O meio do caminho, logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, veio o deserto. E o deserto hoje, a turma fala de delta, de deserto, né? O deserto, ele é estigmatizado hoje, ele é caracterizado hoje em qualquer religião, em qualquer situação, como provação. Veio o deserto da provação. Veio a renúncia. Ali Deus já não tinha mais aquela abundância. Veio ali o maná sobre medida. Mas era suficiente para o povo de Deus. Hoje eu estava conversando com a Patrícia sobre isso. A gente foi lá na Sodimac, lá, comprei umas fitas lá impermeabilizadoras, impermeabilizante. Estava fazendo um serviço na minha casa hoje, estou meio vermelho assim por causa do sol. 2 horinhas no sol, não aguentei. E vou fazer o resto quarta-feira. Muito forte o sol, né? Mas lá no caminho lá, a gente vê aquelas coisas deslumbrosas, né? Aquelas portas, aquelas janelas, aqueles acabamentos. E a gente tem vontade de fazer. A gente tem vontade de trocar, vontade de deixar mais bonita a casa da gente. É uma coisa minha, tá? Até falei para Patrícia, é com você, Patrícia, não é comigo, né? Eu falei, respeito, estava falando para ela, respeito a sua opinião, mas eu sou uma pessoa satisfeita. E por ser satisfeita, eu reconheço que Deus já me deu mais do que eu pensaria que conseguiria ter. Eu não vivo frustrado, irmãos.
Eu não vivo ansioso mais, graças a Deus. Pode ser que eu mude, mas por enquanto, Deus tem me dado isso. E isso é uma coisa que eu trago na minha vida. Sabe, viver frustrado é a pior coisa que tem. Que vai faltar sempre algo, né? Sempre algo. Aquela murmuração, aquela reclamação, né? Eu tenho uns costumes durante a semana, né? De reunir minha filha, meus filhos, meu genro em casa. Falo para quantas pessoas não têm esse costume, não têm essa oportunidade e nem condições de fazer isso daí. Nós temos um teto. Nós temos as contas em dia. Nós temos que ter satisfação naquilo que Deus nos dá. E claro que se Deus nos abençoar cada dia mais estaremos crescendo e prosperando também, né? Mas nós temos que viver contentes. Paulo falou isso daí, não falou? Eu sei viver no pouco e no muito. Sei passar necessidade e sei viver com abundância também, né? Isso quer dizer, irmãos, que quando ele tinha abundância, eles manjavam. Porque ele fala, eu sei viver com abundância e sei viver no pouco. Então, quando ele vivia na abundância, eu penso assim, se ele fala assim, não vou usar a abundância dos meus recursos agora, porque vai vir momentos difíceis, então eu vou equilibrar. Eu vou viver sempre de um jeito só, equilibrado, nem tendo de mais, nem tendo de menos. Mas quando ele fala assim, eu sei viver com muito e sei viver com pouco, quer dizer o seguinte, na época das vacas gordas, usufrua. Levante a mão para o céu, dê graças a Deus. Faça aquilo que o teu coração, desde que aquele coração não se rebele contra Deus, faça o que o seu coração tem o sonho e o desejo de fazer. Não é isso que Salomão falava? Que bendito, como é que ele fala? Eu não lembro direito, mas feliz o homem que ele fala com o amor da tua mocidade, né? Se regozija com o amor da tua mocidade, que tem o que comer e o que vestir. É para usufruir das bênçãos de Deus, sim, com certeza, né? Mas viver com sabedoria também. Mas eu digo isso que muitas pessoas reclamam da vida tendo muito, reclamam da vida. E tem medo de gastar um dinheiro com a própria família, com a própria saúde, tendo dinheiro. Aí é complicado, né? Tendo dinheiro, vivendo de ajuda dos outros. Sabe, irmãos, existe na nossa vida um tempo que é de vencer o diabo e vencer a nós mesmos. Sabe, nesse ponto de vencer o diabo, vencer nós mesmos, fazendo a comparação e a metáfora com Miriam. Miriam se rebelou um dia contra Moisés. Nós sabemos e conhecemos a história. Por acaso Deus te colocou como autoridade sobre nós? Deus tinha colocado Moisés, sim, como autoridade sobre ele, sim. Miriam também viu o milagre da princesa pegar o seu irmão. Viu o milagre dele ser criado no palácio. Viu o milagre dele retornar depois de 40 anos para libertar o povo de Israel. Viu todas as pragas, viu o mar se abrir, viu tudo, mas chegou um dia que ela se rebelou contra Moisés e Arão também junto. Ao meio do caminho é perigoso demais. Quando você se acostuma com as bênçãos, se acostuma com aquilo que é bom, com aquela proteção, e as coisas começam a se tornar mecânicos, né? Mecânicos ali. Esses dias eu estava conversando com a Patrícia também, faz tempo já, de vez em quando a gente fala, né? Tem uma atriz da Globo que não é mais da Globo, né? Nem faz mais nada, chama Ana Paula Arósio, né? Considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Dizem as atrizes da Globo que quando ela chegava no set sem nenhuma maquiagem, elas tinham vontade de cortar o pulso de tão bonita que ela era. Depois de 2, 3 horas se maquiando, não chegava a beleza dela sem maquiagem nenhuma. E aí ela teve alguns namorados que namoraram e largaram dela. Aí a gente falou assim, como é que um homem larga uma mulher dessa
com tanta beleza assim. E aí ela disse que sofreu muito com a sua beleza, né? Sofreu muito com a sua beleza. Mas sabe o que eles falaram? A gente se acostuma com a beleza. Depois de um tempo, é uma beleza comum como outra qualquer. Né? O Marcos Palmeira falou isso daí. A gente se acostuma com a beleza. E depois não tinha mais diferença entre ela e outras mulheres. Nós nos acostumamos também com aquilo que é bom, com aquilo que é prático, com aquilo que é decente. Nós nos acostumamos com as coisas que Deus nos dá e muitas vezes fala assim, não tem diferença das coisas do mundo e das coisas que Deus está dando. Estou fazendo aqui um paralelo para nós pensarmos mesmo. Por que de vez em quando nós saímos? Né? Porque nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos. Por que os nossos filhos, muitas vezes, não têm a força que nós temos agora? Né? Por quê? Porque eles estão acostumados também. Também se acostumou, né? Sabe, irmãos, todos nós temos o começo do caminho, o meio do caminho. Mas tem uma outra parte também que diz o seguinte, Abacuque 3, 17 a 18, será que você seguiria Jesus sem bênçãos? Pode parecer absurdo isso daí, não pode? Mas se nós colocássemos aqui o jovem rico e Jó um do lado do outro. Jó era o homem mais rico da face da terra na época dele. Perdeu tudo que tinha e se tornou o homem mais pobre do mundo também. De maior homem da sua época se tornou o pior de todos. Mas tinha homens pobres igual Jó. Mas Jó, além de ser pobre, tinha toda a sorte de doença que o diabo pôde colocar na vida dele. Ele perdeu tudo, ele perdeu convívio com a sociedade, convívio com os amigos. Ele negociava, ele mandava ir, mandava buscar. Ele fazia tudo o que ele queria fazer. De repente ele perdeu tudo. De o maior homem do mundo se tornou o pior e o mais pequeno do mundo. E o jovem rico, por um lado, tinha tudo que ele tinha, não perdeu nada. Mas Jesus falou assim, vai, vende os que tem, vem depois e segue-me, né? E ele chorou muito, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, mesmo depois que Jó perdeu tudo, a pergunta fica aqui, será que existem pessoas que seguiriam a Jesus sem bênçãos? Depois que ele perdeu tudo, ele nunca deixou de ter fé no seu Salvador. Claro que ele não sabia que o nome seria Cristo, que o nome seria Jesus, mas ele disse uma frase tremenda, eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos hão de vê-lo. Né? Existe também, irmãos, hoje uma perspectiva incorreta sobre o cristianismo, expectativas ilusórias, sabe? Esperar apenas o que é agradável. Você vem na igreja e fica esperando, e as coisas não acontecem do jeito que você espera. Você não prospera do jeito que você pensava que ia. Você não troca de emprego para melhor do jeito que você pensaria. Você não muda de casa, você não muda o seu carro, porque você tem uma perspectiva errada depois que você começa a seguir a Cristo. Perspectiva incorreta, né? Muitas pessoas, elas não contam com tribulações, elas não contam com os problemas, elas só veem a teologia da prosperidade. Porque o povo de Deus era o povo mais rico da face da terra. Sabe? Mas era o povo que mais sofria com a mão de Deus na face da terra também. Não é assim? Quando Deus falava, Israel, por causa do teu pecado, está acontecendo isso com você. Não é assim que a Bíblia diz? Quando Israel se desviava do caminho do Senhor, a mão de Deus também baixava sobre eles. O ser humano, irmão, sempre vai buscar conforto e felicidade. Sempre vai buscar. E muitas vezes nós aqui na Terra buscamos somente o que é passageiro. Mas existe a perspectiva correta. Sabe qual que é a perspectiva correta?
A maior experiência do cego de Jericó não foi enxergar, mas foi o quê? Encontrar Jesus. A perspectiva correta da vida do cristão, de seguir a Cristo, é encontrar esse Cristo. É encontrar esse Jesus. Eu já falei algumas vezes, você viu até um podcast sendo falado sobre isso. Muitas pessoas não são cristãos por causa dos cristãos. Né? Mahatma Gandhi, a sua irmã, a sua mulher, Indira Gandhi, ela falava assim, não somos cristãos por causa dos cristãos. Mostre-me um cristão e eu serei um cristão. Eu não odeio o vosso Cristo, eu amo o vosso Cristo. É que eu nunca vi um cristão. Olha só. É complicado, não é verdade? Nunca vi um cristão. Sabe? E o terceiro e último, irmãos, o alvo e os obstáculos. Quem segue Jesus quer ir para onde ele vai. Se você está seguindo alguém, você vai chegar aonde essa pessoa está indo. Não é assim que funciona? Brincar de seguir o mestre? Né? Meu pai brinca que galinha que acompanhar pato morre afogada, né? Não é verdade? Ele diz, eita, né? Galinha que acompanha pato morre afogada. Quem dorme com morcego amanhece a cabeça para baixo, né? Tem muitos provérbios assim dessa forma aí. Poderia falar uns 20 que eu conheço aqui. Mas nada mais é do que um provérbio tão popular assim, e tão meio fora da caixinha, assim, meio gíria, né? É que é verdade. Se você segue alguém, você vai chegar aonde essa pessoa chegue ou aonde aquela doutrina ou ideia leva. Sabe? Jesus, ele veio para a terra, irmãos, por causa de você e por causa de mim. Mas na volta dele para o céu, sabe que existia? Uma cruz no meio do caminho. Uma cruz no meio do caminho. Você ainda quer segui-lo? Nós estamos aqui na terra, estamos indo para o céu. Existe uma cruz no meio do caminho. E Jesus falou assim, levanta, toma a tua cruz e me segue. Siga-me. Por que será que Jesus falou assim, levanta, toma a tua cruz e me segue? Porque todos os irmãos cristãos passarão por todos esses passos. Todos encontrarão na sua vida o deserto da provação e os obstáculos da vida. Todos terão uma cruz para transpor. Mas Jesus disse também que vem com o meu fardo é leve, né? O meu jugo, ele é leve. Deposita sobre mim os seus fardos, os seus anseios e as suas esperanças. Lá em Marcos 10:35, diz o seguinte, até 40. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Ele disse, o que vocês querem que eu te faça? Eles disseram, concede-nos na tua glória que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus falou, vocês estão loucos? Vocês têm ideia do que vocês estão pedindo? Né? Para onde eu vou, vocês não podem fazer o que eu vou fazer. Vocês não podem. Vocês vão tomar o mesmo cálice que eu tomo. O que vocês estão pedindo é um absurdo. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Eles disseram, não, podemos sim, Senhor. Podemos. Olha a arrogância de Tiago e João. E eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós beberei o cálice que eu beber, e serei batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita, não. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Vocês pediram uma coisa para mim, poder, glória. E vocês vão beber o cálice que eu bebo. Hoje vocês não sabem disso, mas vocês vão beber. Vocês vão passar por tudo o que eu passei aqui na terra. E serão mortos por causa do meu nome. Mas sentar na minha direita é outra coisa. Somente eu
tenho essa autoridade, sentar à direita do Pai. Né, irmãos? Mas muitas vezes nós pedimos coisas para Deus absurdas. Nós não temos ideia do que estão falando, né? Não temos ideia. Salmo 23, versículo 4 diz o seguinte: seguindo Jesus no vale da sombra da morte. Pedro, Tiago, João, todos eles, irmãos, todos eles, Natanael, Tomé, todos eles no final seguiram a Jesus no vale da sombra da morte. Os discípulos, todos eles enfrentaram a morte por causa de Jesus Cristo. E não só os discípulos, os valdenses, o próprio Estevão, foi apedrejado, o primeiro mártir, né? Mártir, assim, por causa da obra de Jesus, foi o primeiro mártir. Mas tem também a chegada, irmãos, a Canaã celestial para quem seguir a Cristo até o fim. Miriam não entrou em Canaã. Ele não entrou em Canaã. Sabe? Arão também não entrou em Canaã. Deus não permitiu que eles entrassem. Eles se rebelaram contra Deus, mas se arrependeram. Eles vão estar na Canaã celestial com toda certeza quando nós também entrarmos lá. Sabe, lembra que eu preguei ontem? Deus não tira a consequência do pecado que a gente faz. Arão fez um bezerro de ouro. Miriam se levantou contra Moisés. Eles não entraram na terra santa que Deus tinha prometido aqui nessa terra, mas vão entrar no reino dos céus, porque nós sabemos que isso é verdade. O que eu quero dizer é o seguinte: se lembre sempre disso. Saiba escolher, saiba resolver os seus problemas de uma maneira que deixe o mínimo e a menor consequência possível nessa vida. Porque a consequência Deus não tira. A consequência será uma lembrança por toda a nossa vida aqui nessa terra enquanto estivermos. Sabe? Mateus 12, 29 diz o seguinte: como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não matar o valente, saqueando então depois a sua casa? Isso quer dizer o seguinte: ninguém vai entrar nos céus pela força. Quem que pode matar, dando um homem com poder, dando a entender assim, como Jesus, entrar na casa de Deus pela força? Só depois de matar esse valente que você consegue dominar a sua casa, que você pode saquear, né? E vem a recompensa. Na Nova Jerusalém não haverá provações, irmãos. Viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e estarei com eles, e eu serei o vosso Deus. Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Mas, por enquanto, nós temos que suportar esse mundo. Por enquanto. Sabe? Jesus não dispensa os seus seguidores de segui-lo. Tem um momento aqui, ó, você vai me seguir de segunda a sexta-feira, no sábado você me segue, no domingo você está tranquilão. Depois você vem de novo, se prepara, no sábado você vem e me segue de novo. Jesus não dispensa os seus seguidores, ele nos ouve e nos perdoa, ele nos aceita a todo tempo. O problema é que muitos desistem e desviam do caminho. Fica aqui um pedido, uma oração, que nunca desistamos, que sempre escolhamos caminhar com Cristo. Sempre aos pés dele, com todos os problemas que nós temos.
Porque Jesus, ele não prometeu nenhum tipo de prosperidade para nós, mas ele prometeu, sabe o quê? Libertação. Vitória e libertação. E o mais importante é isso daí, vitória e libertação. Sabe? Eu fiquei bem impactado quando eu escutei um podcast esses dias. Faz tempo já. Nenhum milagre de Cristo foi, como é que fala? Eterno nessa terra. Todos os milagres de Cristo foram passageiros. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu depois. O filho de Davi Naim foi ressuscitado, morreu depois. O cego de Jericó voltou sua visão, mas morreu depois. Todos os que receberam milagres nessa terra passaram pela morte. Passaram pela morte. O importante, irmãos, é que nós vamos fechar os olhos um dia, mas fechamos em Cristo Jesus. A sua vida pode ser uma vida cheia de milagres. E esses milagres têm que ser usados para que outros enxerguem o bom Deus que nos acolhe, que nos dá vida, que nos protege. Mas esses milagres aqui nessa terra, um dia terão fim. Pessoas que foram curadas de câncer, no final vão morrer. Pessoas que foram curadas de tantas outras doenças, de AIDS até, já ouvi falar, no final vão morrer do mesmo jeito. Não morreu naquela hora, mas vai morrer depois. Essa vida é um sopro. Essa vida na terra, que nem o irmãozinho pregou aquele dia, não é nada comparado ao que Deus tem preparado para cada um de nós no céu. Meu desejo, minha oração, nós possamos cantar.